Você tem sofrido por tanto tempo que alguns dias você se pergunta se alguém de fato, realmente vê o que você está carregando. Hoje, alguém vê você. E hoje, algo está prestes a mudar na atmosfera da sua fé. Diga, São Carlos, rogai por mim, nos comentários agora mesmo, e que esse seja o seu primeiro ato de fé hoje. Ao fazer isso, por favor, inscreva-se neste canal para que você nunca perca uma oração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja sofrendo em silêncio e escreva suas intenções nos comentários, porque vamos orar por cada uma delas. Você não está vendo isso por acidente. A providência de Deus é real e Ele te trouxe aqui por uma razão. Hoje, nos reunimos em fé e confiança, invocando a poderosa intercessão de São Carlos Acutis, o jovem santo da era digital, o amigo da Eucaristia, aquele que correu para o céu em asas de entrega total. E trazemos diante dele cada corpo atormentado pela dor crônica, cada alma exausta pelo sofrimento, cada coração que quase perdeu a esperança da restauração. Você está no lugar certo. Seja você que está rezando por si mesmo ou por um ente querido que cruze sua mente agora mesmo. Seja sua dor tendo um nome ou sendo aquele peso esmagador e sem nome que nunca desaparece completamente. O céu te escuta. Carlos te escuta. E o que é mais importante, o Senhor que formou seus ossos e deu fôlego aos seus pulmões, escuta cada palavra que você está prestes a rezar. Antes de elevar nossos corações em oração, queremos agradecer do fundo do nosso coração por você estar aqui, por confiar sua dor a este canal, por escolher a fé em vez do desespero. Sua fidelidade importa. Em algum lugar desta comunidade agora mesmo, alguém também está rezando por você. Por favor, reserve um momento para rolar pelos comentários. Encontre uma intenção que toque seu coração e responda: rezo por você. Esse simples ato é em si mesmo um milagre de caridade. Vamos agora colocar nossos corações diante do nosso intercessor celestial e permitir que o céu se abra sobre este momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, Deus Eterno, Criador de tudo o que existe e sustentador de tudo o que respira, vimos a Ti não porque tenhamos tudo resolvido, não porque nossa fé seja perfeita ou nossos corações estejam completamente livres de dúvidas, mas porque Tu mesmo disseste no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que os que estão cansados e sobrecarregados devem vir a Ti, e que Tu lhes darias descanso. Estamos cansados, Senhor. Alguns de nós estamos há anos. Alguns carregamos dor em nossos corpos que roubou o sono, roubou a alegria, roubou a simples capacidade de passar um único dia sem que nos lembrassem da nossa fragilidade. Vimos a Ti nesse cansaço, confiando que não desprezas o quebrantado, que não rejeitas o que sofre. Tu és o Deus que curou o leproso com um toque. Tu és o Deus que abriu os olhos do cego no caminho para Jericó. Tu és o Deus que disse ao paralítico: levanta-te, pega tua maca e anda. E o homem que não andava há 38 anos levantou-se instantaneamente. Creemos que Tu és o mesmo Deus hoje. Invocamos hoje a intercessão do Teu servo bendito, Carlos Acutis, que viveu nesta terra apenas 15 curtos anos, mas ardeu com um fogo por Ti que a maioria das almas nunca encontra em toda uma vida. Não buscou manchetes, não buscou aplausos. Sentou-se diante do Santíssimo Sacramento dia após dia, semana após semana, e permitiu que Cristo Eucarístico se tornasse o centro e a fonte de tudo o que Ele era. Ele disse uma vez que estar sempre perto de Jesus, esse era seu programa de vida. E porque viveu tão perto do coração do Senhor, cremos que agora está perto do trono da graça e que sua intercessão carrega o calor de alguém que amou a Deus não à distância, mas face a face, alma a alma, no silêncio da adoração. Carlos, tu sabes o que é ter um corpo. Tu carregaste um por 15 anos. Sentiste o que os corpos sentem. E então,
Aos 15 anos, teu corpo foi atacado pela leucemia e carregaste esse sofrimento com uma paz que surpreendeu aqueles ao seu redor. Ofereceste teu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Não te enfureceste contra a morte iminente. Tu a entregaste, deliberada e amorosamente, ao Deus que sempre havias adorado. Não vimos a ti pedindo sofrimento. Vimos carregando um sofrimento que não escolhemos. Um sofrimento que devolveríamos num instante. Um sofrimento que tem esticado nossa fé até sua borda mais fina e frágil. Pedimos que o leves diante do trono do Altíssimo. Pedimos que o coloques aos pés daquele que transformou água em vinho, daquele que devolveu Lázaro da tumba, daquele cuja própria vestimenta, ao ser tocada com desespero por uma mulher que sofrera 12 anos com uma hemorragia, liberou poder curador em seu corpo quebrantado. Senhor Jesus Cristo, nós paramos aqui e respiramos as palavras daquela mulher em nosso próprio espírito. Ela disse: se tão somente eu puder tocar a borda do seu manto, serei curada. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos. Fora declarada sem esperança por todos os padrões humanos. Sofrera longa e profundamente. Mas ela abriu caminho pela multidão. Abriu caminho através de sua vergonha. Abriu caminho através de seu esgotamento. E estendeu a mão. E tu te viraste. Viraste-te, Senhor. Sentiste que virtude havia saído de ti e disseste: quem me tocou? Não porque não soubesses, mas porque querias que ela soubesse que era vista. Que não havia sido curada anonimamente numa multidão. Que tu a tinhas olhado, conhecido seu sofrimento e liberado deliberadamente a cura em seu corpo. Senhor Jesus, nós estamos abrindo caminho hoje. Cada pessoa que vê este vídeo agora mesmo está abrindo caminho. Através de sua dor, através de sua fadiga, através dos longos meses e longos anos de orações não respondidas e diagnósticos perdidos e tratamentos que funcionaram pela metade e depois pararam. Estamos estendendo a mão para tocar-te. Por favor, vira-te e dize os nossos nomes. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de ti cada condição crônica que fez um lar nestes corpos. Colocamos diante de ti a fibromialgia e a artrite, a dor que brota sem aviso e diminui sem explicação. Colocamos diante de ti as lesões nas costas e as condições da coluna que transformam cada movimento num cálculo de custo. Colocamos diante de ti a dor neuropática, a queimação e o dormência, os sinais que disparam mal e os nervos que não parecem encontrar sua função adequada. Colocamos diante de ti as doenças autoimunes, onde o corpo se voltou contra si mesmo de maneiras que a ciência ainda luta para compreender completamente. Colocamos diante de ti as enxaquecas crônicas que escurecem os quartos e silenciam as vozes, que roubam dias e semanas de vidas já esticadas. Colocamos diante de ti as doenças inflamatórias que fazem as articulações inchar e os músculos doerem com uma ferocidade que a medicação apenas toca parcialmente. Colocamos diante de ti a dor profunda e pesada da fadiga crônica, aquela que o sono não conserta e o descanso não resolve. Colocamos diante de ti toda dor sem nome, toda dor a que os médicos ainda não deram um rótulo, todo sofrimento que foi descartado ou minimizado ou atribuído à ansiedade por aqueles que não viveram dentro deste corpo. Tu sabes, Senhor, conheces cada um, sabes como é estar naquele corpo agora mesmo, conheces a qualidade exata daquela dor particular, sua localização, sua frequência, seu peso. O profeta Isaías escreveu estas palavras que ressoam através de todos os séculos e aterrissam aqui, agora, neste momento. Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Por suas feridas, pelas feridas daquele que pendurou na cruz, pelas feridas do Deus homem, que não protegeu seu próprio corpo do sofrimento,
para que nossos corpos pudessem conhecer a possibilidade da redenção. Não invocamos essas feridas levianamente. Nós as invocamos com todo o peso da fé, com todo o desespero de pessoas que tentaram tudo mais e que sabem que se a cura vier, virá de ti, através de ti, por ti. Carlos Acutis, amaste a Eucaristia acima de todas as coisas terrenas. Documentaste os milagres eucarísticos do mundo porque querias que as pessoas vissem, que realmente vissem, que o corpo de Cristo não é um símbolo, não é uma memória, não é um gesto ritual. É a presença viva e real daquele que cura, daquele que sustenta, daquele que toca os corpos e os torna íntegros. Tu entendeste algo que ainda estamos tentando compreender, que receber a Eucaristia é receber o médico de nossas almas e corpos no mais íntimo de nós mesmos. Muitos de nós carregamos dor em corpos que receberam repetidas vezes aquele santo corpo de Cristo. Ajoelhamo-nos no altar e voltamos aos nossos bancos ainda doendo. E nos perguntamos às vezes, por que aquele que curou tantos não nos curou naquele momento da recepção? Intercede por nós, Carlos. Ajuda-nos a receber a Eucaristia com o tipo de fé que derruba todas as barreiras, que não retém nada, que diz: Senhor, não entendo, mas confio em Ti com meu corpo, com minha dor, com minha cura, com meu tempo. Senhor, Teu apóstolo Tiago escreveu em sua carta palavras que a Igreja tem atesorado e promulgado por 2000 anos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração oferecida com fé curará o enfermo. O Senhor o levantará. Essa é uma promessa, Pai. Não uma sugestão. Não uma possibilidade. Não uma metáfora reconfortante. Uma promessa. A oração oferecida com fé curará o enfermo. Estamos oferecendo essa oração agora. Estamos nos reunindo em fé. Centenas, talvez milhares de vozes que se elevam de lares e hospitais, de camas e cadeiras de rodas, de salas de estar onde as pessoas rezam sozinhas e doem de maneiras que ninguém ao seu redor compreende completamente. Que esta seja a oração oferecida com fé, que conte, que mova montanhas. Paramos aqui e queremos falar muito diretamente àquele que está vendo isto e sentindo, neste exato momento, que está perdido demais, que sua condição é avançada demais, crônica demais, estabelecida demais em seu corpo para que Deus a desfaça. Que rezou orações demais que ficaram sem resposta para acreditar que esta será diferente. Nós te ouvimos. Essa dúvida não é um pecado. É uma ferida, e os feridos trazem suas feridas a Deus. É exatamente isso que estamos fazendo. O Pai, no Evangelho de Marcos, disse a Jesus: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus repetiu as palavras: Se posso? Tudo é possível para aquele que crê. E o Pai clamou, e note isto, porque é um dos momentos mais honestos e mais humanos de toda a Escritura. O Pai clamou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Esse clamor é permitido. Esse clamor é santo. Se essa é toda a fé que você tem agora mesmo, é suficiente para orar com ela. Ofereça-a a Deus exatamente como ela é. Carlos Bendito, nasceste em Londres no dia 3 de maio do ano 1991 e cresceste em Milão. E ainda assim, em tua curta vida, tocaste algo eterno. Recebeste tua primeira comunhão aos 7 anos, mais jovem que a maioria de teus companheiros, porque entendeste cedo que a Eucaristia era a coisa mais importante na terra. Tua mãe disse que antes de chegares à fé, eras difícil, obstinado, preso nas coisas do mundo. E então, algo aconteceu. Uma graça, uma virada, um encontro divino. E o jovem que amava os videogames e computadores tornou-se o jovem que se sentava em adoração 1 hora cada dia e dedicava o resto de seu tempo aos pobres, aos sem-teto, aos marginalizados da sociedade. Essa história nos importa agora mesmo, porque nos diz que a transformação é possível.
Que o Deus que converteu Carlos da distração à devoção pode converter nossa dor de prisão em passagem. Não que a dor seja em si mesma a vontade de Deus, mas que Deus não desperdiça nada, que pode escrever certo por linhas tortas, e que qualquer coisa que você esteja suportando em seu corpo agora mesmo está além da capacidade dele de redimir. Oramos agora com intenção específica e pedimos a cada pessoa que está assistindo que segure em sua mente o ponto exato de dor em seu corpo. A articulação específica, o órgão específico, o sistema específico que está falhando, ou inflamado, ou exausto. E que o segure diante de Deus como uma oferta. Não com resignação, mas com confiança. Aqui, Senhor, esta é a parte que dói. Não posso consertá-la. Fiz o que pude. Agora a trago a Ti. Pai Celestial, colocamos diante de Ti o sistema nervoso. Cada terminação nervosa desgastada, cada sinal que falha, cada caminho de dor que se tornou tão habitual que o corpo já não sabe o que é estar livre dele. Tu criaste o sistema nervoso com uma complexidade impressionante. Tu o projetaste. Conheces cada um de seus caminhos. Sabes onde foi danificado e onde está apenas assustado. Onde está respondendo a uma lesão genuína e onde está preso num loop de dor aprendido que precisa ser suave e misericordiosamente desembaraçado. Pedimos-te, por intercessão de Carlos Acutis e pelo poder do Espírito Santo que habita nestes corpos como num templo, que tragas ordem e paz ao sistema nervoso. Que acalmes o que precisa ser acalmado. Que restaures o que foi danificado. Que recalibres o que deu errado. Colocamos diante de Ti o sistema esquelético. Cada osso que dói, cada disco que se degenerou, cada vértebra que pressiona onde não deve, cada articulação que range e protesta e incha. Tu disseste na visão do profeta Ezequiel que podes fazer os ossos secos viverem de novo. Sopraste sobre um vale de ossos, e eles se levantaram como um exército vasto. Senhor, sopra sobre os ossos de quem ouve esta oração. Que haja restauração no cálcio, na cartilagem, na estrutura que sustenta o corpo ereto e lhe permite mover-se pelo mundo. Não pedimos o impossível. Pedimos ao Deus para quem nada é impossível que faça o que só Ele pode fazer. Colocamos diante de Ti o sistema muscular, cada músculo que se espasma involuntariamente, cada músculo que se contraiu em resposta à dor por tanto tempo que esqueceu como se libertar, cada músculo que se atrofiou por desuso, porque o movimento se tornou custoso demais. São Paulo escreveu aos Coríntios que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Templos, lugares de adoração, lugares onde o divino escolhe habitar. Se o Espírito Santo vive nestes corpos, então estes corpos são solo sagrado, e pedimos ao Deus que santifica que também restaure os santuários que ele habita. Carlos Acutis, uma vez disseste que todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias. Disseste que a singularidade era algo que devia ser preservado, não entregue à pressão do grupo ou à multidão. Trazemos essa visão à nossa dor. Muitos de nós, no longo sofrimento, começamos a nos definir pelo que dói. Tornamo-nos nosso diagnóstico. Encolhemos a plenitude do que somos nos limites estreitos do que nosso corpo não pode fazer. Intercede por nós, Carlos, não apenas pela cura do corpo, mas pela cura da identidade. Ajuda-nos a lembrar que somos filhos de Deus antes de pacientes, que somos amados antes de quebrados, que nosso valor foi estabelecido no momento da nossa criação e consolidado no momento do nosso batismo, e que a dor crônica não tem autoridade para revogá-lo. Senhor, pensamos agora no homem na piscina de Betesda, o homem que fora inválido por 38 anos. 38 anos. Alguns dos que veem este vídeo sabem exatamente como é esse tipo de duração. Não necessariamente 38 anos, mas anos, muitos anos. Tempo suficiente para ter perdido a conta dos dias bons. Tempo suficiente para ter ajustado cada expectativa para baixo.
tempo suficiente para ter aceitado a limitação como uma direção permanente, em vez de um ponto de trânsito temporário. Jesus viu aquele homem. O Evangelho de João diz que Jesus o viu ali deitado e soube que ele estava naquela condição há muito tempo. E Jesus lhe perguntou. E esta pergunta é uma das mais penetrantes de toda a Escritura. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Não como uma repreensão, não sarcasticamente, mas como uma abertura, como um convite, como uma pergunta que exigia que o homem passasse da passividade à intenção. Você quer ser curado? Às vezes é mais fácil ficar na familiaridade da nossa dor do que enfrentar a vulnerabilidade aterrorizante da saúde, a paisagem desconhecida de uma vida sem o sofrimento que se tornou nossa identidade. Mas se sua resposta é sim, e cremos que é, porque você está aqui, porque está orando, porque chegou a este vídeo buscando algo real, então saiba que Jesus está lhe fazendo essa pergunta agora mesmo, e seu sim é suficiente para colocar algo em movimento. Recebe, Senhor, cada sim que é sussurrado nas salas de estar e escrito nos corações agora mesmo. Cada sim que exigiu coragem para se formar. Cada sim que treme com dor pelo tempo perdido e pela capacidade perdida. Recebe-o como a oração sincera de teus filhos e age conforme a tua vontade soberana e amorosa. Queremos parar um momento para reconhecer algo importante e algo verdadeiro. Deus nem sempre cura no tempo que escolhemos. Deus nem sempre remove o espinho na carne, como descobriu São Paulo. Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, e a resposta que recebeu não foi cura, mas graça. Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não pretendemos que cada pessoa que rezar esta oração experimentará uma restauração física imediata e completa. Não faremos promessas que só pertencem a Deus para cumprir. O que diremos, o que cremos de todo o coração é isto: que Deus ouve esta oração, que vê seu sofrimento, que responderá com sabedoria e misericórdia, que sua resposta pode ser cura, ou pode ser graça para o caminho, ou pode ser algo que sua mente ainda não pode conceber. Seja o que for, será suficiente. Será a resposta de um pai que te ama sem medida. Mas também não colocaremos limites no que Deus pode fazer. Não rezaremos orações tímidas quando o Evangelho nos dá todas as razões para orar audaciosamente. Não nos aproximaremos do trono da graça como se fôssemos visitantes mal tolerados, quando a carta aos Hebreus nos diz para nos aproximarmos com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em nosso momento de necessidade. Este é o nosso momento de necessidade. Aproximamo-nos com confiança. Pedimos cura. Pedimos restauração. Pedimos o milagre que só Tu podes dar, Pai. E o pedimos sem vergonha, sem desculpas e sem qualificação da nossa fé. Carlos Acutis, nos curtos anos de tua vida, conheceste jovens que lutavam e sofriam. Conheceste o peso de um mundo que às vezes ri da fé, que reduz a oração à superstição, que oferece uma dúzia de explicações sofisticadas de por que os milagres não ocorrem. E ainda assim, crestes. Crestes tão profundamente, tão alegremente, tão sem vergonha, que tua fé se tornou contagiosa e infecciosa e bela. Disseste que a Eucaristia era tua autoestrada para o céu. Pedimos que faças da tua intercessão uma autoestrada para a cura, que leves nossas intenções diretamente ao coração do Deus que amaste tão bem. Pai Celestial, elevamos agora o sofrimento emocional e espiritual que acompanha a dor crônica, pois aqueles que nunca a viveram podem não entender que a dor nunca é apenas física. Vive na mente que não consegue dormir. Vive na dor pela pessoa que alguém costumava ser antes da doença. Vive na culpa por não poder fazer o que costumava fazer pela família, pelos filhos, pelos pais idosos que agora precisam de cuidados que um corpo dolorido nem sempre pode dar. Vive no medo, o medo longo, silencioso, das 3 da manhã, de que será sempre assim,
de que os médicos fizeram o que puderam, de que o corpo atingiu seu teto e não se elevará acima dele. Senhor, essas feridas emocionais são tão reais quanto as físicas, e Tu és o curador de ambas. O salmista escreveu que estás perto dos quebrantados de coração e que salvas os de espírito abatido. Espírito abatido. Essa é uma descrição precisa do que a dor crônica faz à vida interior. Por favor, aproxima-te. Por favor, salva. Oramos pela restauração da esperança. A esperança é uma virtude teologal, não um sentimento, o que significa que pode sobreviver à ausência de bons sentimentos. Pode persistir através do vale mais escuro. Pode ser sustentada pela vontade mesmo quando as emoções se tornaram escuras e silenciosas. Mas a esperança precisa ser regada, Senhor. A esperança precisa do lembrete de que Tu és real e que és bom e que Tua história não terminou. Rega a esperança de todos os que rezam esta oração agora mesmo. Deixa que algum pequeno broto verde de expectativa se eleve nos lugares onde o desespero endureceu o solo. São Carlos Acutis. Frequentemente és invocado para a cura dos enfermos, e os milagres já foram atribuídos à tua intercessão. O Vaticano reconheceu formalmente milagres relacionados a ti, reversões reais, documentadas, medicamente inexplicáveis da doença. Não invocamos esses milagres para pressionar Deus, nem para te tratar como uma máquina de venda automática de favores sobrenaturais. Nós os invocamos como testemunho, como evidência para o tribunal da nossa própria fé vacilante, como prova de que o céu não silenciou, de que o Deus dos milagres não se retirou após o encerramento dos evangelhos, de que o mesmo poder que curou o cego e ressuscitou os mortos ainda se move no mundo através das orações dos santos. Teus milagres são testemunho, Carlos, e recebemos esse testemunho como combustível para nossa fé hoje. Senhor, pensamos nos 10 leprosos que se aproximaram de Jesus e ficaram à distância. Por que tinham que fazer isso? Porque sua condição exigia, porque estavam separados da sociedade por sua doença. E clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E ele lhes disse que fossem mostrar-se aos sacerdotes. E o Evangelho de Lucas nos diz que enquanto iam, foram purificados. Enquanto iam. A cura não chegou enquanto ficaram parados, esperando evidência visível antes de dar um passo. Chegou enquanto se moviam em obediência, enquanto agiam de acordo com a palavra do Senhor, antes que o resultado fosse visível. Pedimos essa qualidade de fé agora mesmo. A fé que se move enquanto ainda espera. A fé que dá graças antes que a cura esteja completa. A fé que diz: creio que estás fazendo algo, Senhor, embora eu ainda não possa sentir a mudança em meu corpo. Estamos na presença desse tipo de fé agora mesmo. Imperfeita, assustada, exausta, mas real, e a oferecemos. Há algo que queremos dizer ao cuidador que pode estar vendo isto. Não aquele que tem dor, mas aquele que se senta ao lado de quem tem dor. Ao cônjuge que viu seu parceiro lutar durante anos e se sente impotente. Ao pai que não pode consertar o que está quebrado no corpo de seu filho. Ao filho adulto que vê um pai declinar e dói de amor e dor simultaneamente. Tua intercessão é preciosa. Tua fidelidade é um ministério. Carlos Acutis tinha uma mãe que o amou e o acompanhou em sua doença final. E esse acompanhamento foi em si mesmo uma forma de oração. Se és tu quem acompanha alguém com dor crônica hoje, saiba que Deus vê teu amor. Ele o honra. Ele o conta. E também oramos por ti, pela cura da dor secundária, pela renovação de tua própria força, pela graça de continuar presente sem te afogares na impotência. Deus Pai, nos Salmos, teu servo Davi clamou uma e outra vez, desde as profundezas do sofrimento humano real. Não adoçado nem higienizado, mas cru e honesto. Escreveu no Salmo 22 as palavras que Jesus eventualmente clamaria da cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Escreveu no Salmo 38, não há saúde em meu corpo por causa da minha aflição.
Não há firmeza em meus ossos por causa do meu pecado. Estou fraco e completamente esmagado. Gemo com angústia de coração. Escreveu no Salmo 68 que tu és pai de órfãos, defensor de viúvas. E extrapolamos desse terno retrato do teu caráter. Tu és também um consolador dos que sofrem dor. Não os deixas sozinhos nela, mesmo quando parece solidão. Mesmo quando a noite é longa e o amanhecer parece permanentemente cancelado. Apegamo-nos ao amanhecer, Senhor. Apegamo-nos à tua promessa no Salmo de que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem. Pode não ser amanhã de manhã no calendário. Pode ser uma manhã que só a eternidade revelará plenamente. Mas ela vem, e nos apegamos. Carlos Acutis, usaste a internet e os meios digitais para difundir a fé, porque entendeste que as ferramentas da época não eram o inimigo do Evangelho, mas autoestradas potenciais para ele. Compreenderias então por que esta oração é oferecida aqui, neste espaço digital, a pessoas dispersas por todo o mundo, cada uma em seu próprio sofrimento privado, conectadas pela fé e pela tecnologia que ajudaste a santificar. Intercede por cada uma delas individualmente, não coletivamente, mas especificamente. O Deus que nomeia as estrelas, nomeou cada uma delas. O Deus que sabe o número de cabelos em cada cabeça, conhece a natureza precisa de cada dor. Traz cada nome, cada sofrimento, cada clamor silencioso diante do trono. Pai Celestial, oramos pelos médicos e profissionais de saúde que tratam pessoas com dor crônica. Oramos para que guie suas mãos e suas mentes. Oramos por avanços na pesquisa e por sabedoria no diagnóstico. Oramos por compaixão nos encontros clínicos, onde às vezes escasseia. Oramos para que cada pessoa que sofre de dor crônica encontre um médico que realmente ouça, que leve a dor a sério, que não reduza a complexidade do sofrimento humano a um gráfico ou um protocolo. A medicina é um dom teu, Senhor, e o honramos. Oramos por seus instrumentos e seus praticantes. Oramos por aqueles que foram desconsiderados, cuja dor foi chamada de psicossomática quando era real, cujas queixas foram minimizadas quando mereciam atenção, que saíram das consultas sentindo-se não ouvidos e não vistos. Oramos por vindicação, não como um espetáculo, mas a vindicação de serem acreditados, de serem ajudados, de serem tratados com a dignidade que pertence a toda pessoa humana. Senhor, o corpo te importa. Isso às vezes é esquecido em espiritualidades que tendem a desestimar o físico, mas é central na fé católica. Tu criaste a matéria e a chamaste boa. Tomaste um corpo tu mesmo, um corpo humano real com nervos, fome, fadiga e dor. Não uma aproximação fantasmal, mas a coisa real. Choraste diante do túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo. Sentiste compaixão em tuas entranhas. Os evangelhos usam a palavra que significa ser movido nas vísceras mesmas. Quando viste as multidões que eram como ovelhas sem pastor. Tua ressurreição corporal não foi a alma escapando do corpo, mas o corpo transfigurado e glorificado, mostrando-nos que o corpo tem um destino eterno. O corpo não é uma prisão, é uma parte amada de quem somos, e seu sofrimento importa ao Deus que o redimiu. E assim pedimos audaciosamente, Pai. Pedimos a redenção destes corpos, não apenas almas, corpos. O mesmo poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos, o mesmo poder que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, também dará vida aos nossos corpos mortais por meio do teu Espírito que vive em nós. Esse poder está disponível agora, imperfeitamente, mas realmente, para os corpos que doem e se esforçam e clamam por alívio. Reclamamos esse poder não como uma fórmula, mas como uma oração. Vem, Espírito Santo. Vem a estes corpos. Cura o que está quebrado. Restaura o que se perdeu. Renova o que se desgastou por anos de sofrimento. Carlos Acutis, querias ser santo. Disseste que a santidade era tua meta,
e que não querias ser um cristão morno. Aos 15 anos, já havias alcançado o que muitas almas passam toda uma vida tentando alcançar. E agora, na glória, intercedes por aqueles de nós que ainda navegamos pelo caminho longo e difícil. Sê nosso advogado hoje. Coloca-te diante do trono e fala. Dize ao Pai sobre a dor aqui embaixo. Dize ao Filho, que conhece a dor por dentro, sobre a dor que estes corpos carregam. Dize ao Espírito Santo, o Consolador, que venha e console. E então descansa na confiança de que Deus ouve as orações dos santos e as honra. Há um momento no Evangelho de Lucas, onde uma mulher encurvada, a Escritura diz que ela estava encurvada havia 18 anos por um espírito de enfermidade, que estava dobrada e não podia se endireitar de modo algum. E ela chegou à sinagoga no dia de sábado, e Jesus a viu. Através da multidão, a viu. Não esperou que ela o encontrasse. Chamou-a. E pôs as mãos sobre ela e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. 18 anos. 18 anos de estar encurvada, de não poder levantar o olhar, de carregar o peso de sua condição na própria postura de seu corpo. E Jesus, num momento, a libertou. Não sabemos há quanto tempo você está encurvado. Não sabemos quantos anos seu sofrimento o tem dobrado. Mas sabemos que Jesus a viu. E sabemos que Jesus vê você. Sabemos que te chama. Sabemos que põe suas mãos, espiritualmente, sobrenaturalmente, realmente, sobre os lugares que doem. E oramos, com fé e com esperança trêmula, que Ele te diga hoje: você está livre. Pai, elevamos cada sistema imunológico que está atacando o que deveria proteger. Cada cascata inflamatória que se tornou crônica e sistêmica. Falamos com ela como Jesus falou com a tempestade no mar da Galileia. Paz, acalma-te. Que cesse a hostilidade no corpo, um reconhecimento de que a guerra precisa terminar, uma restauração da inteligência nativa do corpo, que sabe distinguir o amigo do inimigo e responde em proporção. Elevamos cada sistema endócrino alterado pela dor, estresse e medicação. Cada desequilíbrio hormonal, cada condição da tireoide, cada sistema adrenal levado à exaustão por anos de administração do sofrimento crônico. Tu fizeste o corpo para que funcione como um todo integrado, Senhor. E o pecado e o tempo e a doença perturbaram essa integração. Restaura-a. Devolve a coerência a estes sistemas que foram projetados para trabalhar em concerto. Elevamos o sistema cardiovascular, cada coração que bate sob o estresse adicional da dor crônica, cada pressão arterial que se elevou em resposta a anos de estresse físico. Traz saúde e ordem ao coração que bate dentro do corpo que clama por cura. Elevamos o sistema digestivo, que na dor crônica e no estresse crônico, muitas vezes suporta a carga secundária da angústia geral do corpo. O intestino, que já não funciona bem, o apetite que se alterou, a nutrição que o corpo pode não estar absorvendo adequadamente. Senhor, Tu alimentas os pardais. Sabes o que estes corpos precisam comer e absorver para se recuperar. Guia os que tratam as complicações digestivas. Restaura o intestino que foi danificado por uma longa doença ou pelo uso prolongado de medicamentos. Carlos bendito, não apenas eras particularmente dedicado à Eucaristia, mas também a Nossa Senhora. Amaste Maria com a simplicidade afetuosa de uma criança que havia descoberto sua mãe. E assim a incluímos agora, como a oração católica sempre faz, não como um desvio do Pai, mas como o caminho mais direto ao Filho. Nossa Senhora, Tu permaneceste ao pé da cruz e viste sofrer Teu Filho. Conheces o sofrimento por dentro, não apenas Tuas 7 dores, mas a angústia particular de ver os que amas sofrer sem poder tirar-lhes a dor. Compreendes a vigília à beira do leito do enfermo. Compreendes a impotência do amor. Permanece junto a cada pessoa que reza esta oração. Envolve-os em Teu manto e leva-os com Carlos aos pés de Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O curador da Galileia é o curador da era digital. Aquele que tocou o intocável é aquele que toca os rostos iluminados por telas de pessoas que rezam em quartos e cadeiras de hospital esta noite. Não estás limitado pela geografia, época ou categoria médica. Não te impressiona o nome de uma doença, nem te intimida o prognóstico de um especialista. Tens autoridade sobre tudo isso, sobre cada célula, cada sinapse, cada gene, cada sistema do corpo humano que tu projetaste e que a doença alterou. Não te pedimos que anules o livre-arbítrio ou a lei natural arbitrariamente. Pedimos que exerças tua soberania como Senhor de toda a criação e que ages de acordo com tua promessa, que és bom, que ouves a oração, que curas. Pedimos a graça de receber o que tu dás. Se dás cura, ajuda-nos a recebê-la com humildade e gratidão e a testemunhar do teu poder. Se dás uma medida de alívio em vez de uma cura completa, ajuda-nos a recebê-la com ação de graças e a usar a margem de alívio para te servir melhor. Se dás resistência em vez da eliminação da cruz, dá-nos a resistência dos santos. Paulo cantando na prisão, Inácio de Antioquia indo ao martírio com alegria, Carlos Acutis oferecendo seu sofrimento pela igreja, com a serena certeza de que nada dado a Deus se desperdiça. Seja o que for que dês, ajuda-nos a recebê-lo como dom, como graça, como a provisão de um pai que sabe exatamente o que seus filhos precisam. Carlos Acutis, em teu processo de beatificação, foram examinados e confirmados milagres, especificamente a cura de um menino pequeno no Brasil chamado Mateus, que tinha uma rara malformação pancreática que deixava seu sistema digestivo incapaz de funcionar normalmente. Depois que sua família te rezou, a malformação desapareceu. Desapareceu. Medicamente inexplicável. Documentada. A igreja investigou e confirmou o milagre. Isso não é folclore. Não é um exagero piedoso. É o Deus vivo usando a intercessão de seu amado servo para fazer o que a medicina não pôde fazer. Apresentamos esse testemunho agora, não para manipular Deus, nem tratar o milagre como uma transação, mas para fortalecer a fé de todos os que oram. Se Deus curou Mateus através da tua intercessão, Carlos, pode curar o que estamos carregando. Pode. Cremos que pode. E pedimos que o faças. Senhor, oramos por todos os que veem este vídeo sozinhos. Aquele que não tem ninguém ao seu lado que creia como ele crê, que pode estar rodeado de pessoas bem intencionadas, que pensam que a oração pela cura física é ingênua ou auto-engano. Dá-lhes a coragem de sua convicção. Dá-lhes a fé que não requer a validação dos espectadores. Dá-lhes a certeza calada e inabalável dos santos que oraram na escuridão e confiaram na luz. Oramos por todos os que veem este vídeo num hospital ou clínica, conectados a um monitor, esperando resultados, recuperando-se de um procedimento, deitados na vulnerabilidade particular da doença institucionalizada. Faze-os sentir a presença de Deus naquele espaço estéril. Faze-os saber que o mesmo Deus que se encontrou com Jacó em Betel e chamou o lugar de casa de Deus e porta do céu, está presente no quarto de hospital, no soro, na conversa com o médico, no bip do monitor. Não há lugar demasiado clínico para a graça. Não há contexto demasiado médico para o milagre. Oramos por todos os que veem isto, na longa e insone extensão da noite, quando a dor é mais forte e a fé é mais calada, e a distância entre onde você está e onde deseja estar parece inalcançável. O salmista disse: para onde poderia eu ir do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subisse aos céus, lá estás.
Se fizesse a minha cama nas profundezas, lá estás. Tu estás na noite, Senhor. Tu estás na dor. Tu estás na insônia. Não estás apenas nos momentos de consolo e oração respondida. Estás no longo e não resolvido meio da história. Sê conhecido pelos que estão no meio esta noite. São Carlos Acutis, chamaste os santos de teus verdadeiros amigos. Disseste que a amizade com os santos era teu maior tesouro. Tu és nosso amigo hoje. Não um santo padroeiro distante para ser invocado formalmente à distância, mas um amigo na comunhão do corpo de Cristo. Um amigo que correu sua corrida, que a terminou gloriosamente, que agora ora pelos que ainda correm. Corre conosco hoje, Carlos. Ora conosco. Não por nós como se fôssemos fracos e tu forte, mas conosco como amigos oram por amigos. Com amor, com persistência, com a liberdade daqueles que não têm nada a provar e tudo para dar. Senhor, o Cântico dos Cânticos diz: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tu és nosso, e nós somos teus. Este corpo é teu. Esta dor é tua. Esta vida, em sua totalidade quebrada, bela e difícil, te pertence. Entregamos o que temos segurado com nós brancos e abrimos nossas mãos. Abrimos nossos corações. Convidamos-te aos lugares que mais doem, os lugares que até guardamos da oração, porque a vulnerabilidade parecia grande demais. Entra nesses lugares, Senhor. Tu és manso. O profeta Isaías disse que não quebrarias a cana quebrada, nem apagarias o pavio que fumega. És manso com o machucado. És cuidadoso com o que mal brilha. Vem com essa mansidão agora. Pedimos cura física. Pedimos que a dor diminua. Pedimos que a inflamação se resolva. Pedimos que os nervos se acalmem. Pedimos que as articulações se libertem. Pedimos que os músculos relaxem. Pedimos que os sistemas que estão falhando sejam renovados. Pedimos que o corpo volte à saúde e função que permitem a uma pessoa humana viver com dignidade e servir a Deus com tudo o que é. E pedimos mais do que cura física. Pedimos a cura da memória, as lembranças do trauma médico, as lembranças de estar com dor por tanto tempo que o corpo desenvolveu reflexos de proteção e medo que precisam ser suave e cuidadosamente desembaraçados. Pedimos a cura da vontade, a vontade que às vezes se rendeu, que aceitou o diagnóstico e abandonou a expectativa de algo melhor. Pedimos a cura da imaginação, poder imaginar de novo, ainda que fracamente, como poderia ser a vida com menos dor. Essa capacidade de imaginar a cura é em si mesma uma forma de fé, e te pedimos que a restaures onde se escureceu. Carlos Acutis, teu corpo foi declarado incorrupto quando foi exumado, um sinal que a Igreja reconhece como significativo, como uma marca de santidade e um adiantamento da ressurreição. Teu corpo, como o de tantos santos, carrega em sua própria substância física a promessa do que Deus quer para a matéria. Não dissolução e decadência como palavra final, mas transformação e glória. Teu corpo é agora um sinal de esperança para todos os que vivemos em corpos que doem, envelhecem e falham. Ora por nossos corpos, Carlos. Ora pelos corpos que estão lutando agora mesmo. Ora pelo dia em que cada corpo estará vestido de incorrupção, quando a manhã da ressurreição, da qual tua incorrupção é um adiantamento, tiver chegado por completo. Quando não houver mais dor, mais luto, mais choro, como João, o revelador, viu em sua visão. E o antigo ordenamento já passou. Até esse dia, Senhor, sustenta-nos. Dá-nos o pão nosso de cada dia de graça, suficiente para o sofrimento de cada dia. Não nos des mais do que possamos suportar, e quando permitires mais do que parece suportável, fornece a força sobrenatural que Paulo descreve, a força daquele que pode fazer incomensuravelmente mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que age dentro de nós. Concluímos esta oração, Senhor,
reunindo todas as intenções que foram escritas nos comentários abaixo deste vídeo. Cada nome mencionado, cada diagnóstico nomeado, cada relacionamento quebrado pelo estresse da doença crônica, cada trabalho perdido, cada evento perdido, cada momento de vida normal que a dor roubou. Cada oração que se elevou destes espectadores durante meses e anos sem resposta visível. Reunimos tudo e o colocamos ao pé da cruz, não com resignação, mas com confiança. A cruz não é um símbolo de derrota. É o lugar onde Deus transformou o pior que podia acontecer no melhor que jamais existiu. É o lugar onde a morte se tornou a porta para a vida. É o lugar onde o sofrimento, assumido no mistério do divino, se tornou um instrumento da redenção do mundo. Não entendemos o mistério, nós o recebemos. Trazemos nosso sofrimento ao lugar onde o sofrimento foi transfigurado e confiamos no Deus que o transfigurou para que faça o mesmo conosco. Pai, Filho e Espírito Santo, ouvi esta oração. Nós a rezamos com fraqueza e com fé. Nós a rezamos com honestidade, sem pretensão, com toda a complexidade de pessoas que creem e que lutam para crer, que esperam e que temem. Recebei-a como a oração de vossos filhos amados. Agi sobre ela, segundo a vossa perfeita vontade e o vosso infinito amor. E que a resposta, seja qual for a forma que tome, traga glória ao vosso nome. São Carlos Acutis, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, rogai por nós. São Lucas Apóstolo, padroeiro dos médicos e curadores, rogai por nós. Todos os santos e santas anjos, rogai por nós. Senhor Jesus, curador de corpo e alma, tende misericórdia de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer-te, do mais profundo do nosso coração, por teres rezado com este canal hoje. Chegaste aqui carregando algo pesado, e a coragem que isso exigiu, a coragem de continuar crendo, de continuar pedindo, de continuar estendendo a mão em oração, mesmo depois de tudo o que teu corpo te fez passar, essa coragem não é pequena. Deus a vê, nós a vemos. E queremos que saibas que nossas orações estão genuína e sinceramente contigo. Seguramos tuas intenções diante do Senhor e confiamos que Ele agirá em sua misericórdia e em seu tempo perfeito. Não percas a esperança. Por favor, não percas a esperança. Deus sabe o teu nome. Conhece a hora exata em que este vídeo chegou à tua tela e conhece a dor específica que te trouxe a Ele. Jesus sabe o que é sofrer num corpo. Maria sabe o que é ver alguém que ama sofrer sem poder aliviá-lo. Carlos sabe o que é ser jovem e sofrer e encontrar em Deus não uma explicação, mas uma presença. Nenhum deles te abandonou. Nenhum deles fica impassível diante do que está suportando. Mantém viva a fé. Não porque seja fácil, não porque as respostas tenham chegado todas, mas porque o Deus em quem confias é fiel, mesmo quando as circunstâncias não o são, e porque a história ainda não terminou. Por favor, reserve um momento agora mesmo para dar like neste vídeo e compartilhá-lo com alguém que esteja sofrendo. Um amigo, um familiar, alguém que você sabe que tem dor crônica e que talvez não saiba aonde recorrer. Seu recurso pode ser a resposta à oração de outra pessoa hoje. Inscreva-se neste canal para que você receba cada novo vídeo de oração. Publicamos conteúdo regularmente e oramos para que cada um te encontre exatamente onde você está. Escreva sua intenção nos comentários, não importa quão brevemente, e depois role e ore pela intenção de outra pessoa. Essa troca de oração na seção de comentários é algo real e santo, e constrói o tipo de comunidade que o mundo precisa desesperadamente. Também te convidamos a explorar os outros vídeos de oração neste canal. Orações por cura, por paz, por proteção, por famílias, por situações impossíveis, por todo tipo de necessidade que o coração humano traz diante de Deus.
Mantenha-se conectado. Volte frequentemente. E saiba que quando rezas aqui, nunca reza sozinho. Finalmente, se desejas apoiar este canal mais profundamente, considera tornar-se membro. Os membros deste canal têm missas oferecidas por suas intenções. Missas reais, celebradas por sacerdotes reais no altar de Deus. Se essa oportunidade te fala, os detalhes estão disponíveis na descrição abaixo. Teu apoio mantém vivo este ministério e garante que mais pessoas com dor encontrem o caminho para a oração. Deus recompensará a tua fé abundantemente. Não é devedor de ninguém. Cada ato de confiança, cada oração elevada, cada momento de fé na escuridão, Ele sustenta tudo isso e o recompensa de maneiras que vão além do que podemos calcular ou antecipar. Continue em frente, continue rezando, continue crendo e volte quando precisar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.